Olá! Hoje nós vamos falar sobre a justiça em Bleak House e a visão bíblica da lei. O tema é justiça que paralisa ou justiça que liberta? Um olhar cristão sobre Bleak House de Charles Dickens. O romance Bleak House de Charles Dickens denuncia o sistema legal inglês do século XIX como lento, burocrático e injusto. A obra gira em torno do processo interminável chamado Jarndyce versus Jarndyce, que prende gerações em uma luta judicial sem fim. Esse livro nos dá a oportunidade de pensar sobre a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Tema central na Bíblia. Vamos ler um pequeno trecho e refletir sobre o que ele nos ensina à luz da palavra. O trecho selecionado está no capítulo 1, In Chancery, Londres, outono, neblina por toda parte, neblina rio acima, onde passa entre a linha e a margem do meio, neblina rio abaixo, onde se esgueira entre navios de guerra e as pontes. Neblina nos campos de milho, neblina no topo dos sinos de catedrais. Neblina girando ao redor das lâmpadas de rua. A névoa rasteja pelas casas do parlamento e rasteja para dentro, enquanto os lordes juízes estão sentados, com a cabeça envolta em perucas brancas, entregando-se a decisões indecisas. Este é o caso de Jarndyce versus Jarndyce, que se arrasta há tantos anos que ninguém mais se lembra qual é o ponto da disputa. Vamos comentar e fazer a reflexão religiosa. É um trecho simbólico, a neblina representa a confusão, a lentidão e a frieza humana. A frieza da justiça humana, especialmente da justiça de chancelaria que Dickens critica ao longo da obra. Comparando com a Bíblia, a justiça dos homens é falha e demorada. Em Bleak House, a justiça nunca chega. O processo legal é um fim de si mesmo e não uma ferramenta para restaurar. A Bíblia também fala dessa distorção da justiça. Em Isaías 59:14, diz assim: a justiça é repelida e a retidão se mantém longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. A justiça de Deus é rápida, reta e cheia de misericórdia. Enquanto o sistema humano prende e cansa, Deus nos chama à verdade e à justiça. Em Miqueias 6:8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus? As lições principais de Bleak House à luz bíblica. A justiça sem amor gera desespero. Os personagens em Jarndyce versus Jarndyce vivem aprisionados na espera por uma decisão que nunca chega. O que nos lembra que a justiça precisa ser acompanhada com compaixão. Precisa ser acompanhada de compaixão. A legalidade pode esconder o pecado. O sistema é legal, mas injusto. Jesus também confronta esse tipo de religiosidade que cumpre regras, mas ignora o próximo. Em Mateus 23, verso 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Cristo é o juiz justo. Onde os tribunais falham, Cristo intervém. Ele é descrito como justo e fiel. No Salmo 9, verso 8 diz: Ele julgará o mundo com justiça, governará os povos com retidão. Bleak House denuncia um sistema onde a justiça vira um labirinto sem fim. Ao mesmo tempo, nos leva a desejar algo melhor. Uma justiça reta,
cheia de verdade e misericórdia. Exatamente aquilo que encontramos em Deus. Como cristãos, somos chamados a não apenas esperar por justiça, mas também a vivê-la e promovê-la, mesmo em meio à neblina moral do nosso tempo.